meu nome é Nara, eu sou nutricionista e professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Sou também especialista na área de nutrição clínica, com doutorado em fisiopatologia em clínica médica. A nossa proposta de hoje é trazer uma abordagem voltada especificamente para os profissionais nutricionistas que estão envolvidos no cuidado nutricional dos pacientes internados na UTI, frente a essa nova pandemia que estamos vivendo da Covid-19. Então, para poder contextualizar um pouco o assunto, agora recentemente, no final de 2019, foi descoberto um novo tipo de coronavírus que esteve relacionado como fator causal de um conjunto de doenças respiratórias agudas. Esse movimento, essa primeira descoberta deu-se na China e ao longo do tempo foi rapidamente sendo disseminada para os novos países, outros locais ao redor do mundo, sendo agora, no mês de fevereiro desse ano, a Organização Mundial da Saúde, ela designou a Covid-19 como uma doença causada pelo vírus coronavírus SARS-CoV-2. Nós ainda não temos, no estado de Goiás, nenhum paciente internado em UTI por causa do coronavírus e as unidades em todo o Brasil que estão tendo a admissão desses pacientes apresentam um perfil um pouco semelhante. Então, nós esperamos que esses pacientes que futuramente cheguem às nossas UTIs, eles tenham uma prevalência maior de indivíduos idosos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e também aqueles indivíduos imunossuprimidos, como no caso de pacientes portadores de câncer ou também com AIDS. Então, qual é o papel do nutricionista dentro do ambiente de terapia intensiva, voltado para o cuidado nutricional nessa situação? Então, a primeira medida fundamental que o nutricionista deve ter para assegurar a sua saúde e também dos pacientes é a sua própria higiene e proteção individual. Então, seguir as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, em relação à higienização adequada das mãos, o uso de luvas, de avental e principalmente de máscara quando tiver o contato com os pacientes, fazendo toda a paramentação correta. Os óculos também podem ser usados com a intenção de proteger os olhos de gotículas, porém não é um EPI obrigatoriamente exigido. É importante também que o nutricionista, depois de fazer nesse primeiro momento a sua paramentação correta, ele vá abordar o paciente de uma maneira muito objetiva, tá certo? Então é fundamental que ele faça uma seleção de quais ferramentas, de quais parâmetros ele pretende avaliar naquele indivíduo para poder permanecer o menor tempo possível em contato. Então, nós temos diversas ferramentas de triagem nutricional que são elaboradas com a intenção de identificar pacientes que têm um risco nutricional maior, desde a admissão na UTI, para que a conduta nutricional ela seja mais específica e, consequentemente, mais eficaz. Então, no ambiente de UTI, as principais ferramentas recomendadas para uso com essa intenção de fazer a triagem nutricional é a NRS 2002 e o Nutri-Score. Então, são ferramentas que vão utilizar parâmetros de perda de peso, alteração da ingestão alimentar, valor de IMC e, como no caso do Nutric, alguns outros parâmetros clínicos e laboratoriais, fazendo com que o contato com o paciente seja muito reduzido para essa avaliação. Além disso, o nutricionista também ele deve se atentar
para a higienização adequada dos equipamentos, dos instrumentos que ele utiliza, tanto antes do contato com o paciente quanto após. Então, pranchetas, canetas, balança, fita métrica, caso ele queira usar também outros equipamentos como adipômetro, bioimpedância, todos esses devem ser muito bem higienizados a fim de não ser uma forma de transmissão e contaminação. Então, o nutricionista, nesse momento da avaliação nutricional, ele deve priorizar por procedimentos que realmente vão impactar na evolução do paciente e na sua conduta, evitando assim a adoção de procedimentos desnecessários para o momento. As principais organizações relacionadas à terapia nutricional, os órgãos de saúde e também o Conselho Federal de Nutricionistas, até o momento, eles não têm nenhuma recomendação específica para o tratamento nutricional dos pacientes acometidos pela Covid-19. Então, para o tratamento, essa abordagem do indivíduo hospitalizado, nós não temos nenhuma recomendação em específico no momento. Porém, nós podemos levar em consideração as recomendações já estabelecidas para a população de risco quando estão internadas na UTI. Então, reforçando, são pacientes idosos, imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas. E lembrando que a doença, a COVID, ela vai trazer um comprometimento principalmente respiratório, nos casos mais graves, com necessidade de ventilação mecânica. Então, é um paciente que vai chegar provavelmente já portando outras doenças, com uma idade mais avançada e que provavelmente vai necessitar de ventilação mecânica nos casos de internação em UTI. Então, os principais guidelines, tanto o europeu, americano, o brasileiro, eles recomendam que todo paciente internado na UTI, ele deve ter priorizado a alimentação precoce, porque isso diminui a chance dele evoluir ao óbito e faz com que ele tenha uma reserva maior frente a um insulto que ele vai passar. Então, desde que ele apresente estabilidade hemodinâmica e condições mínimas de funcionamento do trato gastrointestinal, a alimentação deve ser prioritariamente via trato gastrointestinal, seja ela por alimentos via oral ou uso de dietas enterais por sonda ou ostomias, e sempre priorizar esse início imediato dentro de até 48 horas. Então é muito importante que o nutricionista se atente à oferta energética durante a doença crítica. No gráfico superior, nós podemos observar a representação do comportamento do metabolismo ao longo da internação. Então, toda doença aguda, na fase inicial, conhecida como fase EB, as primeiras 48, 72 horas, o indivíduo ele está num momento de hipometabolismo, onde o organismo ele reduz o gasto energético para poupar as reservas frente ao novo insulto. A partir de então, observa-se um aumento exorbitante do gasto energético, de maneira que nesse momento as necessidades do indivíduo elas estão aumentadas. Ao longo do tratamento, da internação, conforme o indivíduo eles tiveram uma melhora do estado pró-inflamatório, esse gasto energético ele tende a se reduzir um pouco e se aproximar mais ao valor basal dele antes da internação. O outro gráfico, ele já traz uma representação entre a diferenciação entre o gasto energético e a necessidade calórica. Então, a linha contínua preta, ela representa o gasto energético do indivíduo. Então, aqui como exemplo, o indivíduo ele tem um gasto energético em torno de 1.600 calorias por dia. E a cada dia, essa necessidade ela varia de forma sutil. Porém, é sabido que o nosso organismo ele tem mecanismos adaptativos via ação hepática que conseguem, que promovem
a produção endógena de energia. Então, as colunas em azul claro, elas representam essa produção de energia, que é maior na fase inicial da doença e vai reduzindo ao longo do tempo. A lacuna, esse espaço entre o que é o gasto do indivíduo e o que ele produz, é o valor que nós devemos prescrever via terapia nutricional. Então, se vocês observarem, na fase inicial, essa necessidade calórica, ela é menor e ela vai aumentando ao longo do tempo. E é muito importante que nós respeitemos essa fase para não hiperalimentar o indivíduo. Então, sabidamente, existem inúmeros fatores que vão interferir no gasto energético do paciente na UTI, seja diminuindo ou aumentando essa oferta. Então, sexo, idade, a presença, o tipo de patologia, a presença de comorbidades, se ele faz uso de sedação, o próprio repouso no leito, a temperatura, se ele está tendo febre ou não, qual que é o valor da frequência cardíaca, se ele está no momento necessitando de terapia renal substitutiva, se ele faz uso de ventilação mecânica, se ele está fazendo fisioterapia e também a presença do jejum. Então, todos esses fatores vão interferir no gasto energético, que deve ser avaliado de forma individualizada, mas de maneira geral, os estudos mostram que um paciente em ventilação mecânica, em repouso no leito, sedado e com uma idade mais avançada, ele apresenta de forma mais frequente um gasto energético reduzido. Então, diante disso, temos algumas propostas de oferta nutricional. Lembrando que todas essas propostas que estamos apresentando aqui em relação à terapia nutricional são baseadas no paciente crítico e no perfil de um paciente mais idoso e com necessidade de ventilação mecânica. Não temos, até o momento, nenhuma recomendação em específico para o Covid-19, tudo bem? Então, pacientes desnutridos ou com caquexia, a recomendação é que eles tenham uma oferta calórica menor, entre 15 a 20 calorias, assim como aqueles pacientes que apresentam potenciais riscos de síndrome de realimentação, onde a oferta inicial deve ser em torno de 10 calorias por quilo dia. Pacientes eutróficos, eles toleram uma oferta calórica menor, variando de 20 a 25, e já nos casos de pacientes obesos, essa oferta ela é menor, porém, quando utilizado o peso atual do indivíduo. Quando você tem uma oferta para peso ajustado, peso ideal, na obesidade, aí você pode considerar uma oferta entre 22 e 24 calorias por quilo de peso. É importante também deixarmos claro que essa oferta é no início da doença, então nos primeiros 3 a 7 dias, para evitar o risco de complicações metabólicas e piorar o quadro, nós devemos oferecer uma oferta calórica menor. Para os pacientes que estiverem em ventilação mecânica, sem droga vasoativa, apresentando melhora dos parâmetros clínicos, essa oferta ela pode e deve ser aumentada progressivamente, chegando até 30 calorias por quilo de peso. Em relação aos macronutrientes, não há nenhuma recomendação específica para carboidratos e lipídios, devendo seguir a proporção do valor energético total recomendado para a população de uma forma geral. Em relação à ingestão de proteínas, recomenda-se a oferta de uma dieta hiperproteica. Então, o indivíduo ele deve ter a ingestão de 1,3 até 2 gramas de proteína por quilo dia. E em casos muito específicos, essa oferta pode atingir até 2,5 gramas, sendo seguro em algumas situações como pacientes queimados, em terapia renal substitutiva, tá certo? Além disso, os trabalhos mostram que, se possível, a oferta proteica ela deve ser fracionada. Então, a oferta de 20 a 30 gramas de proteína por horário ou por refeição
associada à atividade física, ela traz um resultado muito positivo em relação ao anabolismo e à incorporação de massa muscular. Então, em situações que o paciente faz uso de dieta enteral, por exemplo, ou que ele está se alimentando por via oral, dentro da UTI, as opções que nós temos é que, além do que ele ingere pela própria dieta, o valor que for necessário ser adicionado de proteína, seja na forma de suplemento ou na forma de módulo, ele possa receber isso de forma fracionada em alguns horários do dia, dentro dessa quantidade de 20 a 30 gramas e, se possível, em conjunto com o trabalho da fisioterapia. Então, é importante essa relação, esse trabalho em conjunto do nutricionista com o fisioterapeuta, para que essa oferta de proteína seja preferencialmente após o exercício. Então, nos pacientes que, seguindo todas as recomendações de cuidado em relação às precauções de proteção, que possa fazer a fisioterapia, a administração de proteína em seguida é muito interessante para favorecer o anabolismo. Já em relação aos micronutrientes, muito se tem na literatura em relação a imunonutrientes, a determinados minerais, vitaminas, como por exemplo glutamina, vitamina E, vitamina C, arginina. Então, nós não temos nenhuma recomendação para o paciente com Covid-19. E para o paciente crítico, de uma maneira geral, também essas evidências elas são muito pontuais, que nesse momento a gente não vai entrar nesses parâmetros. Mas o que é importante que fique bem claro, vitaminas e minerais para o paciente em UTI deve-se adotar o valor de referência das RDAs, certo? Então, o indivíduo adulto que tiver a RDA garantida pela dieta, ele está, de certa forma, em relação aos micronutrientes, é importante destacar que não há nenhuma recomendação específica para ingestão aos pacientes em UTI, muito menos para aqueles com Covid-19. Glutamina, arginina, ômega 3, vitamina C, não temos nenhuma recomendação em específico. Por isso, o nutricionista deve garantir a oferta de vitaminas e de minerais para o indivíduo, seja por dieta oral, enteral ou até nos casos de prescrição de nutrição parenteral, o valor de RDA para o indivíduo adulto saudável. Em alguns casos que pela patologia que esteja associada ou pelo estágio de vida, o estado nutricional, se identifique alguma possibilidade de necessidade aumentada para determinado nutriente, pode-se fazer uma suplementação, mas desde que não supere os valores de limite máximo de ingestão proposto pelas DRIs. Então, no momento, o que nós temos de sugestão para uma recomendação específica para esses pacientes com comprometimento respiratório pelo Covid-19. Além de enfatizar a terapia nutricional precoce, via intestinal, com uma oferta calórica reduzida e uma ingestão proteica maior, é a hidratação. Então, de forma fisiológica, nós sabemos que a ingestão de líquidos, principalmente de água, auxilia a fluidificar as secreções e assim facilita a eliminação destas. Então, no paciente grave, nós temos que pensar se esse indivíduo ele está recebendo a hidratação adequada. Então, do ponto de vista nutricional, a recomendação de ingestão de líquidos é de 35 ml por quilo dia. O nutricionista ele deve se atentar a essa oferta e descontar o que já é recebido via dieta enteral e também
supostamente por soros de reposição, caso o paciente faça o uso. Claro que existem situações específicas, como o paciente com uma insuficiência cardíaca grave, o paciente anúrico. Então, pode ser que em algumas situações essa hidratação mais intensa não seja aconselhada, mas de uma maneira geral, nos casos de insuficiência respiratória, a hidratação é muito importante. E seguindo algumas recomendações da Braspen, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, eu trago para vocês o algoritmo da desnutrição, que são 11 passos bem simples que relembram e guiam o nutricionista em algumas condutas. Então, além da identificação do risco nutricional, da avaliação nutricional, é também enfatizado nesses passos a importância da reavaliação do indivíduo semanalmente, de não negligenciar o jejum, evitar ao máximo que o paciente fique sem receber alimentação. Importante também fazer um planejamento de cuidado, um acompanhamento do quanto ele realmente está recebendo do que está sendo prescrito e fazer esse cuidado também frente à família, de orientação, de esclarecimento, para que esse paciente e sua família eles sejam atendidos nesse momento grave, com todos os cuidados, com todas as precauções de contato, mas que, sobrevivendo a esse momento tão difícil de internação, eles possam ter uma qualidade de vida maior e saber lidar com a nova situação que eles vão passar no momento pós-alta hospitalar. Essas são as principais informações que eu gostaria de trazer para vocês. Gostaria de agradecer pela atenção e dizer que a Faculdade de Nutrição ela está empenhada em trazer novas informações em relação à pandemia que estamos vivendo e que todos nós, como sociedade, devemos nos unir para fazer a nossa parte e superarmos esse momento tão difícil. Muito obrigada.